Falando mais uma vez sobre esta graça salvadora, esta graça que salva, esta graça que perdoa, esta graça que abençoa, esta graça que salva o mais vil dos pecadores. Paulo, por exemplo, disse que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Paulo, todo mundo conhece, né? O apóstolo Paulo. Um homem, um instrumento de Deus para alcançar muitos gentios através do Evangelho, através do nome do Senhor Jesus. E todo mundo conhece a história, né? Que o perseguidor se tornou perseguido. E ele mesmo disse que ele muitas vezes ia atrás dos cristãos, perseguia os cristãos e obrigava-os a blasfemarem contra o nome do Senhor Jesus. E Paulo se coloca então dizendo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Ele que, crendo que estava fazendo a coisa correta, com a sua consciência pura, tendo um extremo zelo pela lei, acreditava que estava agindo corretamente. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho a Damasco, quando ele estava indo a Damasco procurar mais cristãos, né? Recebeu cartas dos maiorais de Jerusalém, cartas dando a ele permissão para entrar em Damasco e entrar de casa em casa, e aonde houvesse um seguidor de Cristo, ele poderia ter a permissão, carta branca, para trazer e levá-los presos até Jerusalém. Só que ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho. Uma luz muito forte veio sobre ele, envolvendo também os que estavam com ele, e ele caiu prostrado com seu rosto, e a voz pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que eu estou contando essa história? Eu estou querendo dizer que a graça do Senhor Jesus, ela está no alcance de todos. Não há ninguém perfeito demais que possa ser amado por Jesus, por causa da sua perfeição ou por causa da sua bondade. E não há ninguém ruim ou perverso o suficiente que faça o Senhor Jesus o amar menos. Esta graça nós jamais poderemos compreender. Nós não podemos comparar a graça do Senhor Jesus com os nossos corações. Não podemos comparar a graça do Senhor Jesus com os nossos sentimentos. Não podemos comparar o amor do Senhor Jesus com aquilo que pensamos ou imaginamos, com os nossos sentimentos de vingança, com os nossos sentimentos de querer pagar com a mesma moeda.
porque o amor do Senhor Jesus vai além da nossa compreensão humana. Esta graça, ela vai além daquilo do nosso achismo. Ela vai além dos nossos sentimentos de ódio, dos nossos sentimentos mesquinhos. Ela vai muito além. Um exemplo disso, interessante, é Jonas. Jonas, o Senhor convida Jonas e diz: vá à cidade de Nínive, porque o pecado deles subiram até mim. Vá até eles, pregue para eles. Só que o que Jonas faz? Ele desvia a rota e ele compra outra passagem para outro lugar chamado Tars e desvia-se do chamado do Senhor. E lá está ele, escondido, lá debaixo, lá no lugar secreto do navio, escondido dos olhos do Senhor. E até que todo mundo conhece a história, todo cristão conhece a história, que uma grande tempestade sobrevém sobre eles, e eles começaram a se livrar de todo o peso que tinha sobre o navio. Dentro do navio começou a se livrar para ver se diminuía mais. Clamaram os seus deuses, mas nada adiantou. Até que eles tiveram que acordar Jonas e disseram: rapaz, clame ao seu Deus para que não pereçamos. E Jonas disse: tudo isso me sobreveio por minha culpa, por minha causa. Eu sirvo ao Deus dos céus, ao Deus de Israel. Então eles tiveram temor quando Jonas falaram aquilo. Então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas foi lançado ao mar, até que veio o grande peixe, o engoliu, e ele orou durante os 3 dias que ele estava no ventre do grande peixe, até que o grande peixe o vomitou na praia de Nínive. E o interessante é que quando Deus está conversando com Jonas ali, a respeito da moreira, que Deus mandou um vento oriental que secasse a moreira, porque Jonas estava deitado e a moreira havia crescido sobre protegendo-o do sol, e ele reclamou daquilo. Ele murmurou, ele amaldiçoou, ele questionou aquilo. E Deus fala para ele: você teve piedade de uma moreira que hoje existe, mas amanhã não existe? Não teria eu piedade da cidade de Nínive com seus 120 mil habitantes e dos seus animais? Em outra ocasião, Jonas diz: eu não preguei para eles porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e que eles poderiam se arrepender e que o Senhor teria piedade deles e o Senhor o perdoaria. Olha que coisa interessante. Jonas não fugiu da presença do Senhor indo para outra cidade, não indo para Nínive, não por causa de medo, não, porque ele diz: porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e que se eles se arrependessem, o Senhor os perdoaria e os livraria da condenação. Foi esse o motivo que Jonas fugiu. Porque ele reconheceu que Deus se compadece daqueles que se humilha, que reconhece os seus pecados. Deus se compadece de todo homem, de toda mulher que se reconhece uma pecadora, que se reconhece um pecador. E Jonas sabia disso. Agora, qual de nós que não tem aquele grupinho,
de pessoas, ou aquela pessoa que a gente acha que não merece a salvação, assim como Jonas. É assim ou não é? Não tem aquele grupinho de pessoas, ou aquela certa classe de pessoas, certa minoria de pessoas, que a gente olha assim e fala, não, esses aí não merecem salvação. Esse homem aí não merece salvação. Essa mulher aí não merece salvação. É assim ou não é? Pois é. Deus não trabalha com a nossa ótica. Nós não podemos julgar o amor de Deus e o perdão de Deus através da nossa ótica humana. Porque se Deus julgasse o pecado do homem, se Deus fosse amar a humanidade de acordo com o nosso olhar, é como diz um certo hino cristão, eu não estaria aqui e você não estaria aí. Pedro seria morto. Davi seria morto por premeditar a morte de Urias para ficar com a mulher dele. Aqueles que estavam ali para apedrejar a mulher adúltera, todos eles seriam fulminados pelo Senhor Jesus pelo seu olhar. Mas essa graça, ela é incompreensível. Essa graça, ela invade a alma. Essa graça, ela vai além de tudo. Ela não respeita limites, ela não respeita a idade, ela não olha assim, ela não julga, ela não condena, ela perdoa. Mas o ser humano tem rejeitado essa graça. O ser humano tem rejeitado esse amor. O ser humano tem rejeitado esse perdão. O ser humano tem rejeitado a graça de Deus e não tem se arrependido dos seus pecados. O vírus está aí. Tantas pessoas que pereceram, infelizmente. Tantas pessoas que perderam os seus entes queridos. E o homem continua o mesmo perverso de sempre. O homem continua o mesmo ganancioso de sempre. O homem continua o mesmo avarento de sempre, o mesmo traidor de sempre, o mesmo mentiroso de sempre, o mesmo perverso de sempre, o mesmo assassino de sempre. Boa noite, Mara. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Deus abençoe. O ser humano continua o mesmo perverso de sempre. O ser humano não quer se arrepender de forma alguma. E esta graça, como o nome já diz, é um favor imerecível. É gratuita. Você não precisa pagar por esta graça. Você não precisa se sacrificar para ter essa graça. Você precisa apenas assumir que é um pecador diante de Deus. Você precisa apenas reconhecer que é uma pecadora e um pecador diante de Deus. E Ele perdoará todos os seus pecados. E Ele perdoará todo o seu passado. E dos seus pecados Ele não lembrará mais. Ele não lançará mais na sua conta os seus pecados. Satanás não terá mais com que te acusar. O interessante é que muitos gostam de coisa de graça, não é assim? Uma vez, uma certa empresa de alimento, de lanches, fez uma campanha de graça, dando lanche de graça para quem levasse uma vassoura. Foi assim, no Dia das Bruxas? Milhares de pessoas estavam ali. Fizeram filas enormes por causa de um lanche. Por causa de um pão, de uma carne, de uma alface. Tiveram ali, tava todo mundo ali com a vassourinha. Agora, quando se trata da graça de Deus, quando se trata do amor de Deus, quando se trata do perdão de Deus, sempre vem alguém querendo cobrar, dizendo que precisa fazer isso, você precisa guardar o sábado, você precisa fazer caridade,
você precisa dar esmola aos pobres, você precisa aliviar o seu karma. Fazer caridade é coisa boa? Lógico que é. Dar esmola é coisa boa? Sim. Ajudar os necessitados é coisa boa? É lógico que é. Ajudar alguém que está faminto, alimentar alguém que está faminto, desculpa. Se você faz isso, continue fazendo. Continue ajudando. É bom isso. Mas isso não vai acrescentar nada na sua salvação. Isso não vai te acrescentar pontos diante de Deus. Não vai. Isso te torna uma pessoa generosa? Lógico que torna. Só que a salvação, a nossa salvação, ela não é garantida e nem mantida por causa das nossas obras. Não. As obras, elas podem fazer parte da salvação? Pode. Você pode manifestar a sua fé e a sua salvação através das obras? Pode. Mas saiba de uma coisa. O que te salvou, se você já é salva ou você já é salvo, foi o sangue precioso de Jesus. Nada mais. Foi a entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Foi Cristo ter que assumir a culpa para si, ter recebido sobre o seu corpo a ira de Deus. Apenas isso pode te salvar. Ser pentecostal não vai te salvar. Ser batista não vai te salvar. Ser luterano não vai te salvar. Ser wesleyano não vai te salvar. Ser metodista não vai te salvar. Ser tradicional não vai te salvar. Ser evangélico não vai te salvar. Ser católico não vai te salvar. A única coisa que pode te salvar é o sangue precioso de Jesus. É o nome precioso de Jesus. Só o nome precioso de Jesus. Não existe outra forma. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira. Toda religião, toda, sem exceção, toda religião exige alguma coisa. Já observou? Toda religião exige alguma coisa. E o que é que o Senhor Jesus exige? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Você crê? Você já creu? Então continue descansando nele. Essa pandemia tem chocado muitas pessoas e de fato é algo horrível e terrível. Mas que nós possamos depositar a nossa confiança no autor e consumador da fé. Que a nossa confiança não esteja no governo. Que a nossa confiança não esteja nos homens. Que a nossa confiança esteja no Senhor Jesus. Só Ele, em cuja mão está a nossa vida. Só Ele tem poder sobre a vida. Só Ele tem poder sobre a morte. Só Ele. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte. Mas é unicamente por graça, por fé.
Agarre essa fé. Agarre essa salvação. Creia, descanse e saiba que Ele jamais te lançará fora. Foi Ele mesmo que falou: todos aqueles que vieram a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Boa noite.